Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, sempre com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. Quero fazer um convite muito especial. Como alguns já sabem, hoje eu tenho o privilégio de estar pastoreando a Assembleia de Deus em Jacarepaguá, cujo pastor é o meu avô, o pastor Gilberto Gonçalves Malafaia. Eu gostaria de convidar você, se estiver passando pelo Rio de Janeiro ou mora no Rio de Janeiro, domingos e quartas-feiras. Domingo pela manhã, às 9 da manhã, escola dominical, culto à noite às 19 horas e quartas-feiras um culto da Vitória, sempre às 19 horas para abençoar você. Rua André Rocha, 890, na Taquara. Rua André Rocha, 890, na Taquara. Vai ser um prazer receber você. Vai lá, quero orar por você, dar um abraço em você e trazer uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia pregando a poderosa palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E no final do programa, aquele momento de oração, ele vai orar junto com você e creia, Deus tem o que você precisa. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. Abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, um texto muito conhecido. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Algumas versões, quando diz assim, no versículo 9, de boa vontade, pois, me gloriarei. Em algumas versões diz, me alegrarei nas minhas fraquezas. Depois, no versículo 10, pelo que sinto prazer. Em algumas versões diz, porque sinto alegria, porque esse é o sentido, nas fraquezas. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o seguinte tema. Alegria no sofrimento é possível? Será que é possível ter alegria no sofrimento? Então, preste atenção que eu vou te falar. O senhor quer dizer, pastor, que é possível ficar sorrindo, dando gargalhada, falando língua estranha, rodopiando, só alegria, enquanto o couro está comendo no meu lombo? Eu não estou fazendo essa afirmação. Eu faço uma pergunta e vou ajudar a explicar. É possível ter alegria no sofrimento? Mas como é que é possível, pastor? Sofrimento não combina com alegria. Sofrimento combina com tristeza, com amargura, com angústia. É o que sofrimento combina. Então preste atenção. Eu vou te dizer que é possível ter alegria no sofrimento. Mas se eu deixasse isso aqui solto, perigosíssimo. Porque se no sofrimento você não tem tristeza ou angústia, você não é ser humano normal. Eu não estou dizendo que você vai ficar rindo e alegre o tempo todo do sofrimento. Eu estou dizendo que é possível ter alegria no sofrimento. Mas isso não quer dizer que você não tenha tristeza ou angústia durante o sofrimento. Qual é a prova? Mateus 26, versículo 37 e 18. Jesus, no sofrimento, ele teve angústias. Ele teve uma profunda tristeza. Era a humanidade de Jesus.
o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, quando ele diz, né, quando eu cheguei à Macedônia, eu não tive descanso algum. Eu não tive descanso algum. Combates por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Quer dizer, Paulo era um ser humano que teve abatimentos pelas tribulações e pelas adversidades. Agora, queridão, ter alegria no sofrimento não é possível apenas com elementos humanos, ou com subterfúgios psicológicos, como pensamento positivo e meditação. Se eu ficar meditando assim, pensamento positivo, não. Para ter alegria no sofrimento, são necessários elementos espirituais. E eu então reafirmo e declaro para você, é possível se ter alegria no meio do sofrimento. Mesmo que você passe por momentos de angústias, de dor, de tristeza, de amargura por causa do sofrimento. Mas se você tem Jesus, e quem é aqui tem Jesus, só para eu saber, levanta a mão, dá aleluia, dá glória, como você quiser. Para você é possível. Eu vou mostrar então na vida de um homem que entendia de sofrimento e que nos ensina que é possível ter alegria no sofrimento, que é o apóstolo Paulo. Vamos aprender com ele. Como é que esse cara tinha alegria no meio do sofrimento? Número 1. Em Atos capítulo 13, Paulo em Antioquia da Pisídia, ele foi caluniado, difamado. Usaram mulheres honestas. Você quer ver a coisa mais terrível? É usar gente conceituada na sociedade mentindo contra você. Isso é coisa de doido, irmão. Gente que tem prestígio na sociedade, que são considerados como pessoas ícones, foi o que fizeram. Os judeus, eles incitaram mulheres honestas, isso é, mulheres de credibilidade na sociedade, para caluniar Paulo. Calúnia, difamação, injustiça, produz até depressão, amargura, porque sofrimento não é só físico não, é psicológico também. Mas lá no final do capítulo 13, quando eles são colocados para fora da cidade, que eles sacodem a roupa naquele ato, como quem diz, acabou aqui, não tem mais culpa de nada, né? Não tem responsabilidade, diz assim, e os discípulos partiram para Icônio, cheios de alegria e do Espírito Santo. Como é que você é envergonhado, é expulso, tem um sofrimento psicológico e você sai cheio de alegria e do Espírito Santo? Aqui começa a receita de Paulo. O princípio do mundo físico, da física, vale para o espiritual. Um recipiente cheio, não cabe mais nada. O mesmo lugar onde o Espírito Santo pode ocupar é o mesmo lugar que a tristeza, a amargura pode ocupar. É o mesmo lugar, o nosso ser. É o mesmo lugar. Só que Paulo estava cheio do Espírito Santo e de alegria. Então, no meio do sofrimento, ele cheio do Espírito Santo da alegria, a tristeza bateu na porta, não tem mais vaga. A amargura bateu na porta, está tudo lotado. O desânimo bateu na porta e disse, amigo, pede para outro, porque eles estavam cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. Se você for cheio do Espírito Santo, você tem a possibilidade de ter alegria no meio do sofrimento.
porque quer uma casa. Senhor, abre a porta para eu comprar uma casa. Senhor, eu tenho falado contigo que eu estou precisando de uma casa. Deus é aquela casa. Senhor, é uma casa de 4 quartos, Senhor. É uma casa ali na Vila da Penha, Senhor. Senhor, é essa casa. O cara fala 20 vezes na casa numa mesma oração. O judeu não, falava uma vez só. Quando o judeu falava 3 vezes a mesma coisa numa mesma oração, ele estava dizendo para Deus, eu não suporto mais. Por 3 vezes eu falei com o Senhor. Aí o Senhor vira para Paulo, está no texto que eu li. Paulo, a minha graça te basta. O meu favor te basta. O meu favor inunda teu ser. O meu favor é suficiente para você suportar. Aí quando Paulo ouve o Senhor falar isso, sabe o que ele diz? De muita boa vontade eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto alegria nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Isso é a possibilidade de ser fortalecido na luta. Então, querido, se você está cheio do favor de Deus, é possível você se alegrar no meio do sofrimento. O terceiro ensino que Paulo nos ensina, e que é tão citado e que é tão conhecido, que está em Atos, capítulo 16, do versículo 22 ao 25, quando Paulo e Silas sofrem sofrimento físico, porque tomam varadas, sofrimento psicológico, porque a vergonha de ter a roupa arrancada em praça pública, sofrimento emocional, porque estão sendo injustiçados, estão apanhando sem merecer, e são lançados no cárcere inferior. E o texto é claro, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros presos escutavam. Olha lá, olha o que eles estão fazendo. Olha 2 coisas que Paulo e Silas estão fazendo no meio do sofrimento para ter alegria: oração e adoração. Adoração, você diz quem Deus é. Na oração, você fala com quem é Deus. Quando você está adorando, você está dizendo quem é Deus. O que Deus é. Quando você está orando, você fala com quem é. Quando você louva, você diz quem Ele é. Eles cantavam, não ficaram amuados, não ficaram calados como os outros. Eles cantavam, eles oravam. Querido, tu está passando por tribulação, está passando por sofrimento? Cante, louve a Deus, ore a Deus, que vai ser possível você ter alegria no meio do sofrimento. Agora, querido, Paulo nos ensina, aqui está o grande segredo de Paulo, em 4º lugar. O grande segredo de Paulo é o seguinte, é como ele vê e ele percebe o sofrimento. Aqui está o grande segredo de Paulo para ter alegria no meio do sofrimento. É como ele vê e como ele percebe. Aqui está o meu segredo e o seu segredo. Então eu vou citar o texto e vou te mostrar 5 maneiras que Paulo vê e percebe o sofrimento. Aí você vai entender porque é possível ter alegria no meio do sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 a 18. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Olha o que Paulo está falando sobre sofrimento. Primeiro, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompe, contudo o interior se renova de dia em dia. Olha o que Paulo percebe, olha o que Paulo vê. Que no momento do sofrimento, simultaneamente está acontecendo uma coisa que é maior do que o sofrimento. Paulo percebe que quando ele está sofrendo,
Simultaneamente, Deus está trabalhando. O que é o homem interior? É o homem emocional e espiritual. Então, Paulo percebe que quando a natureza humana está sofrendo o embate do sofrimento, simultaneamente, Deus está operando nas suas emoções e no seu ser espiritual. Por isso que ele começa o texto e depois ele conta. Por isso não desfalecemos. Isso é, por isso que a gente não se entrega. Por isso que a gente não é derrotado pelo sofrimento. Porque no momento do sofrimento, Deus está agindo aqui no meu ser, aqui no meu interior, para que algo maior do que o sofrimento me faça trafegar no meio dessa tempestade e sair do outro lado. Paulo percebe que tem uma coisa maior que está acontecendo. Segundo lugar, olha o que Paulo diz sobre o sofrimento. Leve. Tem alguém reclamando de alguma coisa aí? Você sabe o que Paulo está dizendo? Que o sofrimento é leve? Você tem que entender o que ele está querendo dizer com isso. Primeiro, é possível suportá-lo. O que é leve, se suporta. 2, eu posso caminhar na minha vida carregando o sofrimento, porque é leve. O sofrimento não vai me parar. O sofrimento não vai neutralizar a minha vida. O sofrimento não vai interromper meus projetos e meus sonhos, porque ele é leve. Eu tenho um amigo, pastor Marco Antônio, amigo nosso, ele é debochado, é brincalhão. Tudo bem com você, Marco? Tudo bem. Aqui está seu servo para serviços leves, como por exemplo, carregar isopor. É leve. Então, se é leve, meu filho, é suportável. Se é leve, você pode carregar. Se é leve, não é pesado, porque o pesado trava você. Você não sai do lugar, porque é pesado, não consegue carregar. Mas Paulo vê que o sofrimento é... Como é que é o sofrimento? E olha, vai ver, lê na Bíblia o que Paulo passou. Ele tomou só um sofrimento leve dele, foi 5 quarentenas menos uma, 195 chibatadas. Quem tomava uma quarentena já ficava perturbado da cabeça. Uma quarentena menos uma era 89 chibatadas, a maioria morria. O chicote arrancava pedaço de carne do cara. Ele tomou 195 e diz que é leve. Mas ele vê o sofrimento de uma outra maneira. A nossa leve é momentânea. O sofrimento é leve e momentâneo. Sabe o que ele está falando? Não dura para sempre. Não dura para sempre. O sofrimento não dura para sempre. Tem limites e tem hora para acabar. Ele é leve. E olha o que Paulo ele usa momento. Momento é a unidade indivisível do tempo. Você sabia que você pode calcular décimos, centésimos, milésimos de segundo, mas ninguém calcula o momento. É a unidade indivisível do tempo. E Paulo usa aquilo que é de menor tempo. Nossa, leve e momentânea. Não vai durar para sempre, tem limite. Eu prego uma mensagem, é uma das primeiras mensagens que eu preguei. Eu vou pregar de novo porque eu vou gravar ela. Uma das primeiras mensagens que eu preguei há 30 anos atrás. Limites do sofrimento. Eu ainda vou voltar a pregar aqui e vou gravar essa mensagem. Que está baseada em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim. Olha como é que a tribulação tem limite. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Sabe o que ele está dizendo? Tribulação até o limite máximo antes da angústia. Perplexos, sem entender nada, mas não desanimados. Ao limite. Perplexo até o limite máximo anterior ao desânimo.
mas não desânimo. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguido até o limite máximo de ser alcançado, mas não é alcançado, tem um limite. Abatidos, mas não destruídos. Abatido até o limite máximo anterior à destruição, mas não à destruição. Olha os limites. Olha como é que o sofrimento tem um limite. Interessante que a Bíblia mostra que o sofrimento, ele tem um tempo para acabar, mas a alegria não tem dimensão de tempo para acabar. Que a gente tanto cita que é o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar? Quanto tempo pode durar um choro? Mas a alegria, ela vem pelo? Quando é que ela acaba? Só diz que ela vem. Eu estou pregando para uns 10 aqui hoje. Tem uns 50 aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Ei! O Salmo determina o tempo do choro. Noite simboliza a tribulação, a adversidade, o sofrimento. O choro pode durar uma noite, está determinado o tempo. Mas a alegria, tempo de vitória, de portas abertas, de milagres, de bênçãos, vem ao amanhecer, não tem limite de tempo. Paulo entende que o sofrimento tem algo maior acontecendo simultaneamente que o sofrimento, a renovação do meu ser espiritual e emocional. Ele entende que o sofrimento é leve, ele entende que o sofrimento é momentâneo, e ele vai dizer uma outra coisa: produz peso de glória muito excelente. Paulo percebe e vê que o sofrimento não é castigo de Deus, que o sofrimento não é juízo, o sofrimento é aprimoramento da fé. Cuidado, meu irmão, cuidado com a heresia no nosso meio. Está acontecendo isso com você, né, irmão? Jeová tá te tratando, hein? Aí já começa o julgamento. Tem algum pecado aí escondido? Tem alguma coisa errada que fez? Por isso o pau está quebrando? A gente começa a querer julgar o crente pelo sofrimento dele. De que ou ele está em pecado, é um pecado que você cometeu há 15 anos atrás. Jeová cobrando agora. Ele cobra com juro. Como é que você pode falar isso? Olha Paulo, quem sofreu como Paulo? Ia dizer o quê então? Que Paulo está desviado? Chega numa cidade é expulso, chega noutra cidade é expulso, chega noutra cidade é apedrejado, difamado, caluniado, vai para a cadeia sem merecer. Ele é o quê então? Ele diz, olha, o sofrimento não é juízo de Deus, é peso de glória. O sofrimento vai me levar para patamares maiores, para uma maior profundidade com Deus. O sofrimento vai aprimorar a minha vida espiritual. Em quinto lugar, olha o que Paulo percebe sobre o sofrimento. Por isso que você entende que ele tem alegria no meio do sofrimento. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Não atentando. O que ele está dizendo com isso? Aquilo que você volta a sua atenção é a prioridade da sua vida. Aquilo que você dá importância, você está dizendo que é prioritário. Paulo está dizendo, olha, o prioritário para mim não são as coisas que acontecem nessa vida. Não é aquilo que eu vejo, a dor, a doença, o sofrimento. Não. A minha atenção não está voltada para isso não. Sabe por quê? Porque todo esse negócio aí é passageiro. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Eu não estou vendo o sofrimento. Eu não estou vendo o mal. Eu estou vendo o dia da eternidade. É o que ele está dizendo. Eu estou vendo quando tudo isso vai acabar. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,18 que para mim tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Onde é que está teu foco, meu amado? Onde é que está teu foco, querido? Vai estar a tua prioridade. Agora, eu aprendo uma outra coisa com Paulo.
as atitudes de Paulo no sofrimento. Eu aprendo como é que Paulo vê e percebe o sofrimento. Agora eu vou mostrar para você as atitudes de Paulo no sofrimento. Porque não basta você ver, não basta você perceber. Que atitudes, que ação você tem para que isso aconteça? Olha Paulo. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. A primeira coisa que ele diz nesse versículo. O que é que ele está falando? Olha porque ele conseguia ter alegria no sofrimento. Alegrai-vos na esperança. O que é a esperança? É a confiante perseverança no futuro. Na hora do sofrimento, Paulo estava se alegrando com o livramento. Paulo estava se alegrando com o que Deus ia fazer. Paulo estava se alegrando com a porta que ainda ia ser aberta. Ei! Você está sofrendo? Alegrai-vos na esperança. Dá para você ver essa porta que vai ser aberta? Dá para você ver o milagre de Deus na tua vida? Dá para você ver a bênção que ainda não chegou? Você vai conseguir se alegrar no sofrimento. Olha as atitudes de Paulo. Mais uma nesse mesmo versículo de Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. 2. Sede pacientes na tribulação. O que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que suporta dor, infortúnio, sem queixa e com resignação. Essa é que é a pessoa paciente. É a pessoa que suporta o embate, que suporta o sofrimento, que suporta o dia mal, sem queixa e com resignação. Não é com cara de Maria arrependida. Desculpa se tem alguma irmã chamada Maria aqui, eu não estou falando de você. Não é com cara de um bebê chorão, que está tomando varada 3x2 e está lá, todo mundo vê, está acontecendo alguma coisa. Meu Deus, o pau está quebrando, você nem sabe. O cara não se apavora, não perde o equilíbrio emocional. Paulo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. São atitudes. Agora vamos para outras. Atitudes no meio do sofrimento para você ter alegria no meio dessa tempestade que você está vivendo. Estou dando a receita. E não de um teórico, mas de um cara que sabia. Então vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 16 ao 19. A receita de Paulo continua aqui. A receita de Paulo continua aí. Olha o que ele diz no 16. Alegrai-vos no culto. Alegrai-vos quando você acordar de manhã que conseguiu dormir no meio do sofrimento. Alegrai-vos quando? Pastor, tá legal, eu vou ficar. Estou me alegrando. Não, isso é pataquada, irmão. Se alguém tivesse, vai pensar que está com algum problema mental. Como é que a gente pode se alegrar sempre? Bem, se alegrar sempre, eu tenho que ver a receita de Paulo, o que é que ele fazia. Se todo o teu ser é comandado pelo processo mental, é a mente que comanda emoções, que comanda a vontade, que comanda ações. Opa! Aí Paulo diz em Filipenses 4:8. O que é que ele fala em Filipenses 4:8? Diz uma coisa legal. Ele diz o seguinte, olha, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, tem algum louvor nesse negócio? Tem alguma coisa boa nesse negócio? Nisso pensai. O que é que tu ocupa a tua mente, queridão? O que é que domina a tua mente? Se você só pensa em desastre, em desgraça, em miséria e no sofrimento, não vai ter alegria nunca.
Para se alegrar sempre, você tem que pensar em coisa boa, meu irmão. É o que Paulo está dizendo, nisso pensai. O que é verdadeiro, o que é justo, o que é honesto, o que é de boa fama. O que é amável. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Põe na tua mente coisa boa. Põe na tua mente coisa boa, meu irmão. E o que Paulo fazia para sempre se alegrar? Ele escreve uma carta aos Filipenses e 16 vezes. Estava em prisão domiciliar. Irmão, eu quero saber de prisão. Negócio de prisão domiciliar, eu quero saber de prisão. Prisão é prisão, rapaz. Você vai ficar dentro da tua casa 3 anos e não pode sair. Eu quero saber disso, rapaz. Isso produz alegria para alguém? Paulo manda uma carta, ele manda uma lambada nos crentes. O cara está preso e manda uma carta. Vou mandar uma cartinha para vocês aí. Filipenses, segura aí. Regozijai-vos. Regozijai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Ei, mais outra para vocês. 16 vezes. Numa mesma carta, é a carta da alegria. Paulo está mandando à igreja, vocês estão livres aí, estão podendo fazer tudo, estão com cara emburrada, estão tristes. Ei, eu estou aqui, mas eu estou em alegria. Eu tenho alegria, eu abro a minha boca, eu exalto a Deus, eu glorifico a Deus, eu penso coisas boas. Vai cantar um hino, meu irmão, vai dar glória a Deus, dá aleluia. Assobia uma música, não é assobia a música de nego de fora, não. Assobia um hino aí, inventa um. Lá no banheiro você é um poeta, você é um autor. Lá no banheiro, meu filho, você faz música que ninguém conhece, só você e Deus. Fala língua estranha, o que fala língua estranha edifica a si mesmo. Querido, alegrai-vos, 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 alegrai-vos sempre. Silmar pregou aqui, pastor Silmar, é bom deixar isso gravado, porque muita gente vê a pessoa e não conhece, pensa que aquilo é teatro. Silmar pregou aqui, quando o filho do Silmar estava canceroso, eu nunca vi Silmar de cara emburrada e vi ele pregar do mesmo jeito. Quando a esposa de Silmar teve um AVC, pregar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu não vi o Silmar, não encontrou comigo, prega várias vezes aqui nessa igreja, quando ele estava no palco quebrando, o couro comendo no lombo dele. Eu não vi Silmar pregar diferente aqui. Irmãos entendem, meu filho está com câncer, vai morrer, orem, tá? Para ele ter uma boa morte, aleluia. Vou pregar aqui uma mensagem. Eu não vi Silmar pregar uma vez, o mesmo jeito que eu conheço Silmar há mais de 15 anos pregando, o mesmo jeito no meio do couro comendo, e aqui no domingo a esposa dele estava aqui, fez todos os exames, não tinha nada, totalmente liberada. Parecia que tinha um tumor maligno, foi fazer o exame. Prega, o que é isso, meu irmão? Ei, não deixa o diabo rir de você não, é você que tem que rir dele. Olha aí, capeta, tu vai assistir a minha vitória. Tu ainda vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Olha aí, diabo, a tribulação não está brincadeira não, mas vem vitória, vem porta aberta, vem milagre. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Você tem um grande e tremendo Deus. Alegrai-vos. Ele está em você. Ele habita em você. Aleluia. Olha a receita de Paulo para ter alegria no meio do sofrimento. Versículo 17. Orai sem cessar. O cara vivia orando o tempo todo. Você sabe que para orar você não precisa nem emitir palavras. Deus é onisciente. Você pode orar com a sua mente que Deus vai ver tudo que você está orando. Qual é o escândalo? Quais são as palavras que Ana estava falando e que o sacerdote codificou? Nenhuma! Os lábios, uma murmuração. O sacerdote pensou que a mulher estava embriagada. Estava derramando a alma diante de Deus. Ore. Está no bus? Ore. Está na van? Ore. Está no seu carro? Ore. Está lá no trabalho? Ore. Fale com Deus. Orai sem cessar. Fale com Deus. Comunhão o tempo inteiro com Deus, meu irmão.
Ah, o crente 2 horas no trânsito. E está vendendo uma propriedade ali agora. E construindo um apartamento novo. Mas que trânsito, todo dia, pesado, né? Pesado. Ei, chegou. Onde é que eu estou? O cara estava em Alfa, estava onde, Jesus Cristo? Voltou para a terra. 1 hora na condução e variando. Orai sem cessar. Versículo 18. Aí a receita de Paulo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ações de graça. A coisa está feia, graças a Deus. Não tenho saída, graças a Deus. Doença terrível, graças a Deus. Luta que não acaba mais, graças a Deus. Sofrimento terrível, graças a Deus. Portas abertas, graças a Deus. Porta fechada, graças a Deus. Saúde a todo vapor, graças a Deus. Saúde debilitada, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Já você deu graças a Deus hoje? Eu ainda tenho algumas coisas importantes para falar com você sobre esse tema, né? É controverso, mas é interessante você entender e saber que mesmo diante de adversidades, de sofrimento, de lutas, você pode ainda assim mesmo ter momentos de felicidade, de alegria que podem vencer, que você poderá sobrepujar esses momentos que todos nós passamos. Todos nós passamos. Essa aqui é uma verdade, não importa o nível cultural ou social, todo mundo passa por sofrimento. Eu vou abençoar você, vou orar pela sua vida, pela sua família. Deus, eu quero pedir a bênção em favor de todas as pessoas que estão acompanhando esse programa, suas necessidades, suas lutas. Eu quero declarar a sua vitória, eu quero declarar a libertação, cura, bênção sobre a sua vida, que a boa mão de Deus esteja sobre você, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vamos continuar com essa temática dessa mensagem, alegria no sofrimento é possível? E olha, depois dessa mensagem, eu vou colocar 2 sábados aqui, uma mensagem sobre oportunidade. Imperdível. Oportunidade, ok? Deus te abençoe. Até o próximo programa, querendo Deus.